O budismo é um caminho de libertação de nós mesmos, de libertação do sofrimento. Hoje eu vou falar sobre as escolas budistas de prática única, como a de Nichiren, Terra Pura, e a do Zen Budismo, e por que elas acabam empobrecendo e limitando o Dharma. Meu nome é Sandro Vasconcelos, ex-monge budista e filósofo. Na verdade, não é que eu não goste dessas escolas de prática única. Na verdade, é uma crítica que eu quero fazer aqui, que eu tenho feito no meu canal. Nós sabemos que o Dharma é profundo, o Buda Shakyamuni nos ensinou vários conceitos, nos ensinou a cultivar as virtudes, os selos do Dharma, que são impermanência, interdependência, sofrimento e nirvana. Então essas coisas não são ensinadas com profundidade nessas escolas, as pessoas apenas repetem uma mesma prática, como no de Nichiren, a repetição do Daimoku, e acham que aquilo fará com que elas se iluminem de forma espontânea, mágica, ou que o universo vai conspirar em favor dela e vai levar bênçãos, curas, fortuna, boa sorte, etc. Quando na verdade o Buda não ensinou sobre isso, o budismo não é sobre isso. O budismo é um caminho de libertação de nós mesmos, de libertação do sofrimento, de se buscar a iluminação, se buscar o nirvana. E para isso nós precisamos nos entregar ao Dharma com todo nosso esforço, nossa diligência, nossos estudos, buscando se aperfeiçoar dia a dia, buscando ouvir a voz do Dharma, consertar vícios e transformar em virtudes. Esse é o caminho da iluminação, não é apenas uma prática mecânica e repetitiva. Eu vejo as pessoas, às vezes, no Nichiren, repetindo exaustivamente o Namu-myoho Renge-kyo, o Daimoku. O Daimoku significa algo como eu presto homenagem ao Sutra do Lótus do Dharma Maravilhoso, a interpretação é algo assim. A pessoa diz que se devota àquele sutra diariamente, repetindo o mantra, mas na verdade nunca foi capaz de folhear uma única página do Sutra do Lótus, que ela diz homenagear todos os dias. Eu acho isso bem contraditório e triste em certo ponto. No budismo da Terra Pura acontece algo parecido, as pessoas ficam recitando o Nembutsu, Namamida Butsu, na esperança de renascerem numa terra pura, como nos moldes de um paraíso cristão, e enxergam o Buda Amida como se fosse um deus, quando que o budismo não tem nada a ver com isso. A Terra Pura não é um lugar físico e literal, eu sempre bato nessa tecla. Ela é um estado de mente, de pacificação, de iluminação. É o estado quando o Buda Amida e as suas deidades, Kannon e Seishi, brotam dentro de nossa mente. O que é Kannon e Seishi? Kannon é a compaixão e Seishi é a sabedoria. E o Buda Amitabha representa a iluminação da nossa mente. Então, renascer na Terra Pura é transformar a sua mente aqui e agora nessa Terra Pura. É transformar o mundo em que vivemos numa Terra Pura, agindo com compaixão com o próximo, levando esse amor e essa sabedoria do Buda às pessoas e fazendo com que elas também comecem a viver como se estivessem numa Terra Pura. Então é muito mais do que um paraíso celestial aos moldes cristãos. O mesmo problema pode acontecer no Zen Budismo, quando as pessoas ficam só meditando e se esquecem de estudar, ou quando os mestres não incentivam o estudo. Então, uma prática única ali na meditação do Zen pode ser algo que vai te relaxar ou te acalmar a mente, mas não vai ser algo que vai te levar, se não tiver associado aos estudos dos sutras e comentários budistas ou ensinamentos mais sólidos, que te façam refletir e transformar a sua mente. Se não tiver esses ensinamentos junto com a meditação, isso não vai surgir efeito no sentido de te levar à libertação do sofrimento e ao nirvana e à iluminação. Então é por isso que eu acho a doutrina Tiantai sensacional. Primeiro que o mestre Tiantai falava que é preciso meditar e é preciso estudar. Então o compromisso com os estudos, na leitura e na compreensão dos conceitos budistas, como os 4 selos do Dharma, por exemplo, impermanência, interdependência, insubstancialidade, nirvana, sofrimento, etc., ou mesmo o estudo das paramitas, é essencial. Então primeiro se estuda, depois concomitantemente se faz as práticas, é como 2 remos de uma canoa. Se você só meditar, a canoa vai ficar navegando circularmente num sentido. Se você só estudar, a canoa vai ficar girando também num outro sentido. Em ambos os casos, a canoa não vai prosseguir para frente. Então nós precisamos dos 2 remos, estudo dos sutras e tratados, e as práticas, para que a canoa siga em frente e a gente assim trilhe o caminho para o nirvana, para a iluminação. Outra coisa fantástica também na doutrina Tiantai é a ideia de que não há uma prática única e exclusiva. Quando o mestre Tiantai
percebeu que a China do século VI, que é, né, da sua época, estava dividida em várias escolas budistas, cada um com sua prática, com seus estudos, etc., ele tentou unir todas essas escolas num todo coerente. Quando ele fez isso, ele assumiu que é possível se encontrar iluminação através de várias práticas, através de vários métodos, não por uma prática única. Então, no budismo Tiantai você pode meditar, você pode recitar textos diante do altar, você pode recitar mantras, tem práticas esotéricas e tem muitas outras práticas que você pode associar no seu dia a dia, conforme até a tua forma de ser. Às vezes uma pessoa mais energética não consegue meditar, mas consegue fazer uma outra prática, como o Nembutsu, por exemplo. Ou uma pessoa que é mais calma consegue meditar, ou uma pessoa que quer entender os conceitos além da verbalização, vai para as práticas esotéricas. Então, essa escola, para mim, ela é sensacional. Ela é mais complicada, mas ela é mais profunda, tá? Então eu vejo assim que essas escolas de prática única, por exemplo, elas podem ajudar no começo, né, para você começar no budismo. O meu caso foi assim. Eu comecei numa escola de Nichiren, mas muitas vezes elas não oferecem alimento sólido e nem uma escada ali para a pessoa seguir e progredir na sua caminhada espiritual. Então acho que essas escolas poderiam oferecer métodos, ferramentas para que as pessoas fossem além daquela prática mecânica e pudessem conciliar a prática aos estudos. Essa é a minha crítica a essas escolas, não é nada pessoal, tá? Eu participei dessa escola de Nichiren, a HBS, era muito bem tratado, gostava das pessoas lá, mas eu senti falta desse passo a mais para mergulhar no Dharma e se buscar o caminho que nos leva à libertação do sofrimento, a sair do samsara, né? Se você quer praticar um budismo transformador como esse que eu falei nesse vídeo, eu escrevi um livro para você, Como Praticar o Budismo Sozinho. Neste livro eu vou te ensinar a montar o seu altar, fazer suas meditações e práticas, e também eu proponho várias reflexões a respeito de conceitos essenciais do budismo e como o budismo pode ser adaptado à nossa realidade ocidental brasileira e contemporânea. O livro pode ser encontrado tanto na Hotmart quanto no Clube de Autores. Estou deixando o link do livro na descrição desse vídeo aqui e também no comentário fixado. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para receber mais conteúdos budistas como esse. Nos vemos no próximo vídeo.